fazer um passeio na floresta e ver uma cobra. O que você faz? Corre. Tá na padaria e come um doce bem gostoso com sabor de infância. O que você faz? Pensa. Nossa, o bolo da minha avó era parecido com esse. Escuta o paquera chegando e o que acontece? Você sente euforia. Eu sou Estela Camargo, facilitadora de autoconhecimento, e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o funcionamento humano. Com base nos estudos da neurociência, é possível identificar que o ser humano funciona basicamente a partir de três elementos. Então, pensamento, sentimento e comportamento. É um sistema que acontece de forma inconsciente. Quando eu falo sobre a cobra, viu a cobra e corre, você não para pensar: oh meu Deus, é uma cobra, estou em perigo. E aí você sente o medo e sai correndo. Tudo acontece muito rápido. A primeira coisa que a gente tem consciência numa situação como essa é de correr, bora, pernas para que tenho. Pode ser que você assista alguns vídeos, outras informações, onde as pessoas falam: ah, primeiro vem o pensamento, depois o sentimento, depois o comportamento. E não é bem assim. Esse sistema, ele não funciona com uma ordem pré-estabelecida. O que acontece é que um puxa o outro. Eu vou compartilhar aqui com vocês o sistema para que vocês compreendam um pouquinho sobre isso. Esse sistema, ele basicamente funciona de forma inconsciente, ele já está lá no nosso sistema. Esse sistema, ele funciona basicamente de forma inconsciente. Ele foi construído através das nossas experiências, da nossa história de vida, de toda a bagagem que você trouxe até agora. Então, quando você olha uma cobra e decide correr, é porque você já tem um histórico, alguma informação, conhecimento sobre o perigo de uma cobra. Ao mesmo tempo, você também pode ter informações sobre quando uma cobra é venenosa, quando não é, quando se deve correr ou não se deve correr, depende do conhecimento das suas experiências. Eu, no caso, se visse uma cobra, ia correr de qualquer jeito, porque eu não ia conseguir identificar se ela era venenosa ou não. Depois que eu corri, que eu tive o comportamento, porque o correr é uma ação, então tem a ver com comportamento, eu vou parar eufórica, esbaforida e vou pensar: caraca, foi por pouco. E qual é o sentimento naquele momento? É um sentimento meio de medo, de ansiedade. Então, de alguma forma, esse sistema ele foi completo. O tempo todo, esse sistema ele está agindo de forma completa. Porém, a gente não tem consciência dele. Como que esse sistema ele é acionado? Ele é acionado através dos nossos sentidos. Então, o tato, a visão, a audição, o olfato, paladar, são os nossos sentidos que vão acionar esse sistema. E aí, o nosso sistema, ele vai acessar as nossas memórias e para saber como que ele tem que funcionar. Entende? Então, quando eu trago o exemplo, por exemplo, comi um bolo e pensei: nossa, lembro o bolo que a minha avó fazia. Então, a primeira coisa foi pensar. Qual foi o sentimento? Ah, então o sentimento foi de carinho, o sentimento foi de amor. Qual é o meu comportamento? Saborear mais esse bolo, compartilhar com quem está junto comigo. E nesse momento, o meu sistema ele foi acionado pelo paladar. Depois, quando eu trago o exemplo do escutar a voz do meu paquera. Então, gente, eu falo paquera porque é isso. Eu sou dessa idade aí, tá? Mas pode ser seu crush, o boy, enfim, você entende aí como você quiser. Então, escutar a voz, ele tem a ver com a audição. E aí, automaticamente, nesse momento, meu coração, ele acelera. E aí vem aquela sensação de euforia. Para depois eu pensar: nossa, ele tá chegando. E aí o meu comportamento ou é encontrar com ele, ou é me esconder, eu não sei. Mas esse sistema ele funciona de forma inconsciente, mas quando ele é acionado, se eu estou praticando a presença, o momento de presença, eu consigo identificar esses elementos. Então, é possível identificar esses elementos a partir do momento que
Eu me coloco à disposição do estado consciente. Se eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, se eu quero melhorar os meus resultados, se eu busco crescer, se eu busco expandir aquilo que eu tenho, eu preciso tirar esse meu sistema do modo inconsciente para o modo consciente. Se eu quero mudar a forma como eu me comporto, se eu quero mudar a forma como eu me sinto, se eu quero mudar a forma como eu penso, eu preciso treinar meu estado de presença para poder identificar os elementos desses diversos sistema, né? Mas enfim, acho que dá para entender. Eu preciso identificar os elementos desse sistema para que eu possa alterar. A inteligência emocional, inclusive, é a habilidade que você tem de ter controle desse sistema. Como que eu posso ter controle desse sistema? O primeiro passo é criar consciência. É eu começar a olhar para esse sistema de forma consciente. Então, eu estou sentindo uma angústia, estou me sentindo angustiada. É eu parar e identificar. O sentimento que eu estou agora é angústia. O que eu precisei pensar para gerar angústia e como eu me comporto a partir da angústia. É basicamente assim que a gente começa a desenvolver a nossa habilidade da inteligência emocional. Não é o foco da nossa aula falar sobre o desenvolvimento de inteligência emocional, mas o foco é entender um pouco mais sobre como o ser humano funciona. Então, pessoas bem-sucedidas, elas são pessoas que têm esse funcionamento otimizado. O sistema dela está otimizado. E o que isso significa? Ela consegue, no grande parte do tempo, a maior parte do tempo, ter o controle sobre o seu sistema. Ela consegue determinar limites e prioridades em relação ao mundo externo, para que este não impacte no seu mundo interno, para que esse não desestabilize o seu sistema, entendeu? Aí também tem pessoas que funcionam com esse sistema super funcionando. E o que é super funcionando? O super funcionando, as pessoas estão com foco muito em uma única área da vida e negligenciando todas as outras áreas. Todas as outras não, mas a grande maioria dele. E aí elas colocam todo o foco nelas, elas buscam a perfeição naquela área e ignoram outras áreas que também são importantes. E tem pessoas que têm esse sistema subfuncionando. Então ele está todo vinculado para o estado de reclamação. Então são pessoas que têm pensamentos negativos, são pessoas que ficam sempre terceirizando a culpa sobre os seus resultados. Também vou compartilhar com vocês uma tabela que eu criei para exemplificar como que é o formato, o modelo de cada sistema de acordo com o estágio que você está. Então, nessa tabela aí, você pode ver pessoas que têm esse circuito funcionando de forma otimizada. O perfil de pensamentos que elas têm é: o que eu posso fazer para mudar essa situação? Como eu posso atingir os meus objetivos hoje? Ela tem um senso de autorresponsabilidade. Ela traz para ela a responsabilidade da felicidade, da realização e do sucesso dela. Então, esses são os padrões de pensamento. Os sentimentos que ela experimenta com mais frequência é a sensação de autorresponsabilidade, a gratidão, a tranquilidade, a paz. É uma pessoa que tem aquela coisa de deitar no travesseiro, de cabeça leve, tranquila. O comportamento dela é fazer o que precisa ser feito. Ela tem o hábito de estabelecer metas e objetivos. Ela também pratica a gratidão. Então, aqui são alguns exemplos desse sistema de pensamento, sentimento e comportamento de uma pessoa que está com o seu circuito otimizado. Isso significa que está trabalhando a favor do seu sucesso, da sua felicidade. Já uma pessoa que está com o seu sistema super funcionando, o seu circuito super funcionando, ela é bem sucedida em algumas áreas, em outras áreas nem tanto. Por que isso acontece? Porque ela acaba direcionando o foco dela para uma única coisa.
E ela se dedica fielmente àquilo. E aí você pode estar pensando, poxa, Estela, mas você está indo contra os grandes gurus que falam que a gente tem que se dedicar a algo, isso e aquilo. E sim, de fato a gente tem que se dedicar a ser o melhor naquilo que a gente faz. Mas a gente não pode ignorar as outras áreas que também são importantes na nossa vida, porque a longo prazo isso não é saudável. A longo prazo, isso faz com que a gente tenha o senso de culpa, você se sente culpado. Então, como eu trouxe aqui, o padrão que a gente tem, que eu vejo hoje em dia, né, com os meus clientes, com os atendimentos que eu fiz, é o quê? É as pessoas pegarem toda a energia delas e dedicar à carreira. Aí depois elas não sabem por que elas não conseguem ter um relacionamento amoroso, porque elas fazem exame de sangue e tá tudo cagado. Elas não conseguem entender. Por quê? Porque elas dedicam praticamente 100% do tempo delas à carreira. E a carreira não é a única área importante na nossa vida. Por isso que, assim como quem tem o circuito otimizado, é importante que você estabeleça metas e objetivos, para que você consiga trazer um equilíbrio. Eu acredito 100% no equilíbrio? Não. Eu acredito que horas você se dedica mais à carreira, depois você vai se dedicar mais ao relacionamento, depois você vai se dedicar mais à sua saúde, mas sempre de forma consciente, sabendo o porquê você está fazendo daquilo. E pessoas que estão super funcionando, muitas vezes elas nem sabem o porquê que elas estão fazendo isso. Entende? Elas estão fazendo porque elas estão se cobrando, porque elas estão em busca de uma perfeição, porque elas acreditam que se elas forem perfeitas, elas serão reconhecidas, se elas forem perfeitas, elas vão ter destaque, se elas forem perfeitas, elas vão ser as melhores, e aí é uma busca por algo que a gente sabe que não é possível, porque a perfeição, ela é uma meta já destinada a dar errado. Porque como ser humano a gente falha. Então tem que ter esse cuidado. Pessoas que super funcionam constantemente se sentem ansiosas e estressadas. E não é por menos. Por quê? Porque elas vão acumulando muitas funções, elas vão acumulando muitas tarefas, elas se sobrecarregam. E o pensamento delas é sempre do tipo assim: será que eu estou esquecendo de alguma coisa? O que será que eu tenho para fazer? Será que, nossa, se eu tô tranquila, se eu tô sem nada para fazer, é sinal que eu tô esquecendo de alguma coisa. Então as pessoas, ela fica muito agitada. Já as pessoas que subfuncionam são o tipo de pessoa que pensa assim: ah, se o meu chefe me desse uma oportunidade, se os meus pais tivessem feito diferente, você não sabe o que eu passei nessa vida. Ela tem esse senso de injustiça, ela se sente depressiva, triste, ela tem um senso de incapacidade, como se ela não fosse capaz de nada. E o comportamento dela é sempre não fazer mais do que é pedido. Ela faz o que tem que fazer, então, se o trabalho dela é colocar água no vaso, ela vai só colocar água no vaso. Então, se o trabalho dela é colocar água no vaso de flor vermelha, a flor amarela pode estar morrendo, mas ela nunca vai pôr água na flor amarela. Por quê? Porque ela só vê a flor vermelha. Aí o coleguinha é contratado para molhar a flor amarela. Mas aí ele vê que a vermelha tá morrendo e ele fala: poxa, já que eu vou pôr na amarela, eu vou pôr na vermelha. Aí o coleguinha recebe uma promoção, ele é visto como puxa-saco também. Faz tudo. Falta esse equilíbrio entre eu tentar dar conta de tudo, fazer tudo, e eu ter proatividade e perceber algumas coisas que eu posso melhorar naquilo que eu tô fazendo. Então, é assim que os sistemas funcionam. Se você está em busca de ter uma vida bem-sucedida, eu recomendo que você treine o seu sistema para ele funcionar no modo otimizado a maior parte do tempo. A gente vai oscilar entre esses sistemas, mas é como eu já disse, o importante é que ele esteja a maior parte do tempo de forma otimizada. E se eu tenho uma notícia boa para te dar, é que isso é treinável, é possível a gente treinar. Como que a gente vai treinar e modificar esse sistema? Trabalhando a nossa autoconsciência. O primeiro passo para a gente mudar é trabalhar a nossa autoconsciência, é prestar atenção nos tipos de pensamento que eu tenho, nos sentimentos que eu tenho e no comportamento que eu tenho. Como que eu vou fazer isso?
Então, existe um outro sistema que a gente funciona e que contribui para que essas mudanças aconteçam, que eu vou também compartilhar com vocês. Pessoas que subfuncionam ficam muito focadas no ter. Ah, então eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter uma família assim assada, eu quero ter. Pessoas que super funcionam ficam muito baseadas no fazer. Ah, eu preciso fazer isso porque não sei o que, eu preciso fazer aquilo que não sei o que, eu preciso fazer isso. Fica muito no fazer. E pessoas que estão com o circuito otimizado baseiam-se no ser. O que eu quero ser, quem eu quero me tornar. E aí eu coloquei aí na pirâmide porque os três pontos, eles são importantes. Eu preciso ser para fazer, para ter. Mas o mais importante, o que me sustenta a longo prazo, o que faz com que eu não caia, o que faz com que eu não desista, o que diminui o meu fracasso, tudo tem a ver com o ser. O ser é a sua base, é o que vai te sustentar. Aconteça o que acontecer. A partir do momento que eu trabalhar dentro do meu ser, fica muito mais fácil eu conquistar, eu ter as coisas e eu saber o que eu preciso fazer. Entende? Então, se você dedicar o seu tempo a ser, você automaticamente vai conseguir ter mais coisas e vai entender o que precisa fazer. As perguntas que eu digo assim que te ajudam a responder. Então, quem você é e quem você quer se tornar? Você precisa entender onde você está e onde você quer chegar. Por quê? Porque a partir dessa compreensão, você consegue identificar quais são as ações necessárias a serem feitas para você se tornar essa pessoa. E a partir do momento que você se tornar essa pessoa, o que você vai ter? O que você vai conquistar? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu quero ter a minha independência financeira, beleza? Ok, eu quero ter a minha independência financeira. Quem você precisa ser para ter uma independência financeira? Então, dentro dos modelos das pessoas que eu uso como referência, né? Eu preciso ser uma pessoa disciplinada, eu preciso ser uma pessoa organizada, eu preciso ser uma pessoa paciente, eu preciso ser estrategista, eu preciso ser estudiosa, eu preciso ser trabalhadora. Eu preciso ser essas coisas para que eu tenha a minha independência financeira. E para eu ser essas coisas, para eu ter essas características na minha identidade, na minha personalidade, o que eu preciso fazer? Então, por exemplo, o que eu preciso fazer? Eu preciso definir um orçamento mensal, eu preciso estudar sobre finanças, eu preciso criar recompensas imediatas que vão me manter motivada, porque quando eu penso na independência financeira, eu vou ter que guardar, né, fazer algumas reservas financeiras e pode ser que isso gere em mim uma frustração, porque eu gosto de sair, eu gosto de comer fora, eu gosto de viajar, entende? Então eu tenho que criar aí algumas recompensas imediatas para que eu não desista desse meu objetivo de longo prazo. Então esses dois sistemas, eles funcionam paralelamente, simultaneamente. Um funciona de forma inconsciente e o outro ele funciona de forma consciente. Para que eu tenha mais controle, para que eu tenha uma vida bem-sucedida, eu preciso trabalhar no meu inconsciente e tentar torná-lo o mais consciente possível, para que ele funcione de forma otimizada e ele impacte diretamente nesse meu sistema, que ele é feito de forma consciente, porém muitas vezes determinado de forma na ordem errada. E eu preciso pegar esse meu sistema que acontece de forma consciente e priorizar ele da forma correta, adequada, para que eu consiga chegar aonde eu quero chegar. Fez sentido essa aula? Eu espero que sim. Essa aula vai, em breve, ela vai sair aqui do YouTube e ela vai lá para o meu curso Projeto de Vida. Então assista essa aula e se você quiser
ter acesso à gravação dela e à gravação de muitas outras aulas onde eu ensino como o ser humano funciona e como você pode construir um projeto de vida que vai garantir que você seja bem-sucedido, que você seja feliz, que você tenha uma vida tranquila e confortável, inscreva-se no meu curso Projeto de Vida no link aqui embaixo. Vai ser um prazer ter você como minha aluna.